Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom que nós estamos mais uma vez aqui, mais um sábado, para estudarmos um pouquinho da Palavra de Deus, falarmos sobre assuntos atuais, assuntos relevantes para as nossas vidas à luz da Palavra de Deus. Como todo sábado, querido, nós trazemos um artigo da revista Visão Missionária. Já estamos no terceiro trimestre de 2023. Esse é o estudo do mês de agosto, né? Já estamos no mês de agosto. Esse é o estudo do mês de agosto. O tema muito interessante, mulher frutífera. É um artigo da revista Visão Missionária, terceiro trimestre de 2023, escrito por Auriesdra Moraes. Mas antes de começarmos, vamos falar com Deus? Para tanto, nós convidamos o nosso pastor, o pastor Robson Santos Costa, para estar orando neste momento. Graça e paz, pastor. Graça e paz, irmã Paula. Bom dia, boa noite, boa tarde. Eu não sei qual é o horário que você vai ter acesso a esse estudo, mais um estudo bíblico de sábado, para abençoar as nossas vidas, para abençoar a vida da sua família. Muito boa noite, irmã Paulina. Como sempre, uma alegria muito grande estarmos tendo esse momento muito especial de orarmos ao Senhor em nome de Jesus, podendo participar desse programa. Engraçado que às vezes, aqui e ali, quando oportunizando, né, para as participações de uma organização de culto, alguém costuma perguntar assim, mas eu só vou orar? Que privilégio é podermos orar e falar com Deus, né? Que privilégio é podermos falar com Deus em oração, podermos falar e ter a certeza de que Deus nos ouve, né? É verdade. Mas hoje o estudo é mulher frutífera. Isso há alguns anos, algumas décadas atrás, esse título daria uma sugestão de mulher frutífera no sentido de ter vários filhos, né? Mas hoje não. Hoje, e à luz da palavra de Deus, em relação isso, né? ao fruto do Espírito, né? Exatamente. Assumindo o controle, dando uma identidade espiritual, celestial, não só à mulher, mas também ao homem, né? Frutífero, pela presença e também pela atuação do Espírito Santo de Deus. Irmã Paulina, a senhora está muito bonita, viu? Obrigada. Muito bonita. São seus olhos. Esta semana agora acho que um friozinho caiu aqui por Almadina, né? Mas nós vamos orar e desejamos que Deus esteja plenamente abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família. Amém. E que todas as sortes de bênçãos, que o fruto do Espírito Santo esteja sendo derramado na sua casa e sua vida e fazendo você cada vez mais e mais próspero em nome de Jesus, tá bom? Amém. Ore Amado também pelos Deus, lares, pastor. Nosso querido Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós, de forma reconhecendo o privilégio que é, pela oração, falarmos contigo em nome de Jesus, nós suplicamos que os teus favores, que a tua graça, que a bondade, que as benesses do Senhor estejam sendo derramadas sobre as nossas vidas. Amém. Querido Deus dos céus, nosso Pai Todo-Poderoso, nas tuas mãos nós entregamos cada lar, a vida de cada pessoa, cada família, que nesse momento já está participando conosco, já está assistindo, ó Deus, tendo contato com esse estudo e tantos outros que num próximo momento, num outro momento, estará também, Senhor, tendo acesso a esse estudo, que o Teu Santo Espírito abençoe, ilumine, desperte, ó Deus, sare as feridas do corpo e da alma, do emocional. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor fez brotar no coração da tua serva já há mais de 3 anos esse projeto, e que a tua serva, de forma sistemática, ouvindo a direção do teu Santo Espírito, ó Pai, tem se colocado diante do Senhor, produzindo, meu Deus, esse trabalho, tendo aí a sua fonte de estudo, a Bíblia Sagrada, tendo aí a auxiliar
também o material preparado com muito carinho pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. Nós pedimos todas as sortes de bênçãos. Em nome de Jesus, Pai, esteja abençoando a minha vida, a minha família, abençoando a tua igreja que no dia de amanhã estará, ó Deus, em festa a MCM, Mulher Cristã em Missão, que neste domingo, dia 6 de agosto, estará festejando ao Senhor, celebrando, ó Deus, com muitos louvores, adoração, com a presença da palestrante, ó Deus, Girlécia Nascimento, que em nome de Jesus, Pai, não só o estudo dessa noite, mas o culto amanhã, ó Deus, durante o dia, que seja, meu Deus, para o louvor da Tua glória. Amém. Manhã e noite ali na igreja, que a Tua serva que vai trazer a mensagem no turno matutino, que a Tua serva que vai ser boca do Senhor no turno noturno, na parte do culto oficial da família, ó Deus, toma cada uma das Tuas servas nas Tuas mãos. Amém. Obrigado por tudo, abençoa a Tua serva, a irmã Ana Glória, que com muito empenho, com muita dedicação, com muita consagração, tem, ó Deus, dirigido a MCM na Tua Igreja Batista Sinai de Almadina. Abençoe não só a sua vida, mas as irmãs que são por ela lideradas com muito amor, com muita dedicação. Amém. Ó Deus, abençoe agora cada família que está conosco. Abençoe. Continua nos despertando para fazermos a Tua vontade. Amém. Continua, Senhor, fazendo brotar em nossos corações o desejo do Teu coração. Obrigado por tudo. Abençoe a saúde da Tua serva irmã Paulina, a saúde dos nossos familiares. Abençoe, meu Deus, Gero. Abençoe, meu Deus, Rosane. Abençoe, meu Senhor, os meus netos, os nossos netos, os nossos filhos. Cuide também, Senhor, da minha saúde. Tu sabes, ó Deus, que durante esta semana a coluna provocou muitas dores, mas nós Te louvamos porque já estamos de pé. Nós Te louvamos porque reconhecemos que é o Senhor quem opera em nós o querer e o efetuar. Nos dê uma noite de paz, que a Tua serva seja, como sempre tem sido, boca do Senhor. Amém. Nos abençoando nesta noite e abençoando cada vida, cada pessoa, cada casa, cada família e cada lar. Nós damos e rendemos para o Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois é isso aí, irmã Paulina. Para mim é sempre um privilégio muito grande, viu? Quando nós podemos participar desse horário, desse programa, estudos bíblicos de sábado. E cada vez que participa, a irmã sempre bonita, sempre sorridente, né? Tendo a certeza de que Deus está te abençoando, viu? Um grande abraço. Amém. E não esquecendo, né, que ontem a nossa filhota, a mais nova, completou mais um ano de vida. 31 aninhos. 31 aninhos, Jennifer Miranda Costa, né? Parabéns, nasceu ontem, filhotinha. Nasceu ontem e está completando, nasceu ontem, né? Há 31 anos atrás, e no dia de ontem completou mais um ano. Nós somos muito gratos a Deus pelas filhas que são presentes do Senhor. São bênçãos, as nossas filhas são bênçãos do Senhor, né? E o fruto do ventre do nosso galardão. Muito obrigado a Deus por esta dádiva. Que Deus te abençoe e que este estudo seja abençoador para as nossas vidas, tá bom? Amém. Um grande abraço, até a próxima, até o próximo sábado aí, com esse privilégio, viu? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mulher frutífera, artigo da revista Visão Missionária, terceiro trimestre de 2023, escrito por Auriesdra Moraes. Quem é que não gosta de frutas? Olha, quem é que não gosta? Auriesdra, ela começa perguntando assim, quem é que não gosta de frutas? E aí ela lembra que quando ela era criança, ela subia em árvore, né, para colher algumas frutas. Isso eu fazia muito. Meu pessoal de Gongogi que diga. Eu saía subindo nas árvores com os meus sobrinhos, os meus primos, e nós íamos colher frutas. Nossa, era delicioso. Quando eu lembro de um pé de siriguela que nós subimos, mas subiu todo mundo no pé de siriguela, que a árvore do pé quebrou, né? A árvore, o pedaço assim do galho da árvore
se quebrou porque nós estávamos querendo pegar aqueles frutinhos ali para saborear. Gente, é muito gostoso, é muito gostoso. E colher a fruta do pé assim é um privilégio, é uma coisa assim maravilhosa. E todo mundo quer. Eu até costumo dizer, tem um provérbio popular que eu costumo falar muito, que árvore que não dá fruto não recebe pedradas, né? Normalmente, quando damos frutos, somos alvos de pedras, porque todo mundo quer colher um pouco daquele fruto e muitos até ficam incomodados quando vê você frutificando. Mas a palavra de Deus, queridos, ela fala sobre essa questão do fruto, da mulher frutificada, da mulher frutífera, de nós servos do Senhor, sermos frutíferos na obra do Senhor, né? E é um privilégio, porque o fruto ele alimenta, o fruto ele revigora, o fruto ele é fonte de forças, de saúde, de energia, né? É muito bom e precisamos desse potencial que é o fruto em nossas vidas. Assim, pois, como nós gostamos de nos deleitar com os frutos e frutos saborosos, pense o Criador, pense o Criador, pense o nosso Pai, se Ele também não tem esse desejo de saborear os frutos que nós damos para Ele na sua obra. Tanto é que Deus deseja que frutifiquemos, que Deus nos ordena, nos convida a frutificar, a sermos frutíferos. Então, Pai, que possamos, com as nossas vidas, com o louvor ao nosso Deus, que possamos render frutos e abençoar aqueles que estão ao nosso redor, que possamos ser canal de força, de energia, de sabor, né, a vida daqueles que nos rodeiam e que os nossos frutos, esse aroma dos nossos frutos chegue como um cheiro suave ao Criador, ao nosso Deus. Mas, queridos, a autora nos faz uma pergunta. O que é frutificar? O que é dar frutos? Né? Frutificar é simplesmente dar frutos. Isso que é frutificar. Frutificar é dar frutos, é gerar vida, é trazer à existência, é um ato que pode também ser um processo, porque se levarmos em conta o fato de que todos os seres vivos, eles passam, né, por processos externos e internos para frutificar, né? Às vezes você vê que a semente ela tem que morrer para ela dar vida, né? Para ela dar vida. Então todo o ser vivo ele passa por esse processo, por processos externos e por processos internos para a frutificação. E a gente pode ver isso na natureza, que a autora fala, nas plantas, nos animais, nos seres humanos, nos seres vivos, visíveis e invisíveis. Observando a natureza e toda a criação, nós podemos afirmar que Deus deseja que frutifiquemos. E a palavra de Deus, ela nos fala justamente isso, que desde a criação, Deus nos convida, queridos, a frutificar, a sermos frutíferos. Nós vamos ver isso em Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Olha aí, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, frutificai e multiplicai-vos. Olha, nós vamos observar aqui na Gênesis, ele traz a criação do mundo, né? Aí Deus criou o homem, Deus fez a mulher e depois Deus falou para o homem e para a mulher, diz, olha, frutifiquem bastante, encham a terra. E quando Deus fala sobre essa bênção concedida da frutificação, é como o pastor falou, é ser fértil, né? Fecundo, é gerar filhos, gerar outros seres vivos semelhantes a nós e ao próprio Deus. Mas também nos lembra a importância de sermos homens e mulheres autênticos e fiéis a Deus, com uma conduta que gere vida àqueles que estão ao nosso redor, ou seja, frutificando espiritualmente. A nossa semelhança com Deus nos dá a condição de darmos frutos semelhantes a Ele, de darmos frutos semelhantes ao nosso Deus. Mas
E que fruto é esse que é semelhante ao nosso Deus? Se eu estou ligado na videira, que é Jesus Cristo, se eu frutifico e eu tenho no meu organismo o DNA de Deus, eu tenho que frutificar o quê? Dar que fruto? O fruto do Espírito. Não existe outro fruto que eu possa dar, que você possa dar, que não seja o fruto do Espírito Santo de Deus. E é sobre isso que nós iremos falar, sobre esse fruto do Espírito Santo. Nós vamos ver isso em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, que a palavra de Deus nos diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, não há nada contra, queridos, o fruto do Espírito Santo. E a Bíblia começa dizendo ali, Paulo começa dizendo aos Gálatas, que o fruto do Espírito é o quê? O amor. É o amor em nossas vidas. E esse amor, ele vai gerando outros frutos. Eu costumo dizer que o fruto do Espírito é como uma mexerica, né? Você está ali com vários gominhos, é como um cacho de uva que tem várias uvinhas. Então, o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é amabilidade, é mansidão, é domínio próprio. E a Bíblia nos diz que contra isso não há lei, não há nada que condene sermos amáveis. Não há nada que condene sermos alegres, termos paz interior, sermos pacientes, sermos amáveis com aqueles que estão em nosso redor, bondosos, sermos fiéis tanto a Deus quanto aos que nos rodeiam. Mansidão, sermos mansos, dominar as nossas ações, as nossas emoções. Não existe nada contra isso. Não existe lei que seja contra isso. O amor de Deus, o amor ágape, é o mesmo amor descrito, queridos, em 1 Coríntios 13, quando Paulo fala assim: eu posso falar a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria, porque o amor é bondoso, é paciente, é benigno, é longânimo. E aí Paulo, em 1 Coríntios 13, vai falando, sobre o amor. E aí ele diz: agora permanecem a fé, a esperança e o amor, mas desses três, o maior destes é o quê? O amor. É o amor. Então, o fruto do Espírito é a obra de Deus em nossas vidas, em nosso interior, que podem ser essas virtudes só pode gerar quem realmente tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Nós só podemos frutificar e dar esse fruto do Espírito se nós tivermos em nós esse Espírito Santo. Se nós tivermos em nós esse Espírito que vai trabalhar em nossas vidas e vai nos fazer frutificar. Então, só podem ter essas virtudes aqueles que receberam a Cristo e obedecem aos seus preceitos. Portanto, queridos, é isso que a autora nos diz, nós somos chamados por Deus a desenvolver esse fruto através de quê? Da aplicação da palavra viva e dos ensinamentos de Cristo em nossa vida diária, em nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Olha o que a palavra de Deus nos diz em João capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai o agricultor. Eu sou a videira verdadeira e meu pai o agricultor. Então, no Evangelho de João, no capítulo 15, Jesus, ele vem se apresentando como a videira verdadeira, né? Não é uma videira falsa, não é algo, como poderia dizer hoje, não é um enxerto, não é modificado, não é um fruto transgênico. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo é a videira verdadeira, né? Genuína. E ele diz que o Pai, Deus, é o agricultor, que Deus é o agricultor que cuida daquela videira. E aí eu falando ali na igreja de Ubaitaba sobre a mulher na dependência de Deus, e que a divisa foi essa videira verdadeira e meu pai o agricultor, eu disse o seguinte, que o agricultor, ele começa a trabalhar antes mesmo
de plantar, né, a semente, porque ele vai olhar o terreno, ele vai precisar escolher o terreno. E a Bíblia nos diz que nós somos povo escolhido de Deus, nação santa, povo adquirido para anunciar as obras daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós precisamos frutificar. E quem é o agricultor? O agricultor é o próprio Deus. E o que é que o agricultor faz com a vide? Ele vai podando, ele vai tirando as sujeirinhas, as impurezas, os matinhos, ele vai tendo todo um cuidado para que essa vide gere frutos, e frutos saborosos, frutos doces, agradáveis ao nosso Deus. Então, queridos, nós precisamos frutificar. E para frutificarmos, só podemos fazer isso se estivermos ligados à videira, se estivermos ligados em Cristo Jesus, né? A Bíblia nos diz, olha, eu sou a videira, vós sois os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos, porque sem Jesus nada podemos fazer, né? Sem Deus em nossas vidas, nada podemos fazer. Então Jesus, ele estar na videira, permanecer na videira. A autora nos diz aqui que é muito mais do que ser religioso, é muito mais do que cumprirmos rituais, de colocarmos a Bíblia embaixo do braço e irmos à igreja. Permanecer na videira é verdadeiramente obedecermos aos ensinamentos de Deus, é obedecermos à palavra de Deus. Mas aí vem uma pergunta, e quando nós não damos frutos, o que acontece? O que acontece quando a videira não dá fruto? Eu coloquei até uma foto de uma árvore aí que você pode ver. Essa árvore, olhando assim, né, de perfil, parece a cabeça de um ser humano, né? Porque Deus, ele trabalha em nossas mentes, em nossos corações, nos convida a prestarmos um culto racional a Ele, um culto com entendimento. E quando nós não damos frutos, queridos, nós desagradamos ao nosso Deus, pois nós não cumprimos o propósito pelo qual nós fomos chamados, que é o de frutificar. E nós vamos ver isso nos evangelhos de Mateus, nos evangelhos de Marcos. Vamos ver o que é que Mateus diz a respeito dessa questão do fruto, de como Deus nos convida a frutificarmos e como ele fica triste quando nós não frutificamos. Mateus 21, do versículo 18 em diante, diz assim: de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. E imediatamente a árvore secou. E ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhe asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levanta-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo quanto pedirdes em oração, se crerem, vós receberão, né? Vocês receberão. Então, a parábola da figueira nos conta a história de quê? De como Jesus encontrou aquela árvore. Um dia, queridos, nós iremos ser convocados por Deus, nós nos encontraremos diante de Deus. E a pergunta é: quando estivermos face a face do Senhor, Ele vai encontrar em nós frutos? A Bíblia nos diz que Jesus ali, contando essa parábola, ou contando a Bíblia nos conta essa história, que Jesus, ele foi, né? Ele foi ali com os seus discípulos, estava caminhando, ele sentiu fome e foi à figueira colher frutos. E como Deus é onisciente, eu costumo dizer o seguinte, que Deus sabia que a figueira não estava dando fruto, mas ele quis utilizar aquilo ali para falar aos seus discípulos da necessidade que eu e você, como discípulos do Senhor, temos de frutificar. Então, apesar de não ser tempo de figos, queridos, a figueira precisaria, como árvore frutífera, dar frutos. E a Bíblia nos diz que nós precisamos frutificar, se estivermos ligados à videira e a videira estiver em nós, nós vamos fazer como no Salmo 1,
nós vamos dar frutos em todas as estações, seja na primavera, no verão, no outono, no inverno, nós frutificaremos. Às vezes podemos dar frutos menores ou em menos quantidade, mas frutificaremos, independente de qual seja a estação, de qual seja a situação. Então, a figueira, ela precisaria ali ter frutos independente da estação, porque ela é uma árvore que é uma árvore frutífera, foi feita e criada para frutificar, assim como eu e você. Então, apesar de possuir uma aparência de frutífera, aquela árvore não dava frutos. E Jesus Cristo a amaldiçoou, né? Jesus Cristo amaldiçoou aquela árvore, e aquela árvore, a Bíblia nos diz que ela secou imediatamente. E aí Jesus Cristo também ele vai contar sobre a parábola da figueira estéril ali em Lucas 13, 9, que depois você pode dar uma olhadinha do versículo 6 ao versículo 9, o capítulo de Lucas, que conta a parábola de uma figueira estéril. E ele fala que o agricultor, ele foi lá, adubou o terreno, teve todo o cuidado, podou a árvore, fez tudo, mas aquela árvore não frutificou, né? Não deu fruto. Então o dono da figueira, que procurava os frutos na árvore há 3 anos e nunca encontrava esses frutos, o que foi que ele fez? Ele chamou o cuidador e mandou cortar a árvore, porque aquela árvore era inútil, ela não frutificava. Esse texto nos ensina, queridos, a importância que eu e você temos de frutificar. Jesus Cristo, ele repudia atitudes hipócritas. Não adianta termos aparência de santidade, aparência de cristão, se nós não frutificarmos. Olha o que Jesus Cristo fala a respeito dos escribas e fariseus, né? Dos religiosos da sua época, que usavam indumentárias com franjas azuis na orla dos seus mantos para aparentarem uma santidade a qual não tinham. Era uma santidade apenas de aparência. E Jesus Cristo condenou ali aquela hipocrisia, assim como condena a nossa. A Bíblia nos diz que Deus conhece os nossos corações, que Deus sabe o que se passa na nossa mente, no nosso interior, e nós precisamos nos encontrarmos diante de Deus frutíferos. Então, assim como a figueira é estéril, que só tinha aparência, Deus também, ele vai colher de nós, ele espera colher de nós frutos. E se nós não frutificarmos, nós seremos inúteis. Para que fomos criados? Fomos criados para a frutificação, para o louvor e a adoração do nosso Deus. Nós vamos ver que desde a criação, desde Gênesis, Jesus Cristo, Deus fala, olha, frutificai, multiplicai, enchei a terra. Nós precisamos frutificar. E aí a autora fala o seguinte, Moraes diz o seguinte, que viver uma vida de integridade, sendo o bom perfume de Cristo, deve ser o nosso foco. Nunca devemos perder esse foco, mas buscar a Deus, em Deus, realizá-lo, pois não queremos ser inúteis. Nós não queremos ser inúteis. Precisamos ser o bom perfume de Cristo. Precisamos exalar o cheiro do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo em nossas vidas. E a pergunta que a autora faz para mim e para você é o seguinte: você deseja ser frutífera? Você deseja ser frutífero? Você deseja frutificar? Então, primeiro você precisa entender que sem Jesus nada podemos fazer, porque o fruto, ele é o fruto do quê? Do Espírito Santo. E a Bíblia nos diz que nós precisamos estar ligados à videira para frutificarmos. Então, uma mulher frutífera é aquela que rejeita as práticas carnais e mundanas para viver segundo o Espírito de Deus, pois o fruto do Espírito é o quê? É o amor. Então, desenvolver disciplinas espirituais, ela tem muita importância em nossas vidas. E a autora diz aqui que as disciplinas, elas nos conduzem a um caminho de uma vida frutífera e agradável a Deus. Então, ela coloca aqui algumas disciplinas que eu e você precisamos seguir e que eu e você precisamos lembrar sempre. E a primeira é o seguinte: toda mulher frutífera ela tem uma vida de devoção a Deus.
Eu costumo dizer o seguinte, que nós precisamos, queridos, como servos do Senhor, nos alimentarmos da fonte genuína que é o Senhor Jesus. Precisamos extrair todos os nutrientes necessários para as nossas vidas, para que frutifiquemos, para que como árvores as nossas folhas sejam verdinhas, que as nossas folhas reflitam o brilho do Espírito Santo de Deus. Mas para isso nós precisamos nos alimentar do alimento genuíno que é a palavra de Deus. Então a mulher frutífera, ela lê a palavra, ela medita nessa palavra, ela aplica essa palavra na sua vida. Então quem deseja ser um homem ou uma mulher frutífera, ter uma vida de frutificação, deve desenvolver esse hábito de ler a palavra. Sem a leitura da palavra, a autora nos diz aqui, é impossível termos conhecimento de Deus e da sua vontade para as nossas vidas. Nós só poderemos saber o que Deus deseja para mim e para você se nós lermos a palavra de Deus, se nós buscarmos nos alimentar desta palavra. Portanto, queridos, encontre tempo para essa disciplina espiritual. Meio às tempestades da vida, ao caos da vida, à correria do dia a dia, reserve um tempo para você se alimentar da palavra genuína. E aí a autora coloca aqui algumas dicas. A primeira dica é que você precisa ter uma Bíblia simples em mãos. Tenha uma Bíblia simples em mãos. Não precisa ser uma Bíblia de estudo, não precisa ser uma Bíblia grande, mas que seja uma Bíblia adaptável, com uma boa versão, com a letra agradável, uma Bíblia que você possa manusear diariamente. Essa Bíblia não precisa ser apenas impressa, mas você pode ter essa Bíblia de forma digital aí no seu celular. Você pode ter a Bíblia em forma de áudio, mas tenha a Bíblia em mãos. Tenha a Bíblia em mãos. Hoje você pode ter a Bíblia em braille. Você encontra a Bíblia de todas as formas. Procure a melhor forma que se adeque a você. A melhor forma para que você esteja manuseando. Eu falo o seguinte, eu tenho um problema de coluna e segurar a Bíblia machuca a minha coluna, porque a Bíblia é um livro pesado. Para mim ela é pesada, né? E é porque é grande. Mas eu tenho uma Bíblia na forma digital. Para mim fica mais fácil ter a Bíblia no celular, no tablet, no computador, porque eu tenho acesso à palavra de Deus a todo momento. E são mais leves, são mais fáceis de manusear e eu vou poder mexer a hora que eu desejar, né, na palavra de Deus. Então, grife os textos que lhe chamou mais atenção. Eu tenho o hábito de ler a palavra de Deus todos os dias, separar um versículo que me chamou a atenção e compartilhar esse versículo com outras pessoas. É um hábito que eu desenvolvi, né? E convido a você a fazer o mesmo, a desenvolver esse hábito de ler a palavra de Deus, de se alimentar dessa palavra, de grifar o versículo que falou a sua vida, que falou ao seu coração e compartilha. A autora não fala isso aqui, mas eu estou falando para você. Compartilhe com outras pessoas essa palavra viva, essa palavra genuína, porque muitas vezes a palavra de Deus, né, ela fala diretamente aos nossos corações e naquilo que realmente estamos precisando ouvir. E aí a segunda dica é: use o manancial da União Feminina Missionária Batista do Brasil. O manancial, ele tem abençoado muitas vidas, porque o manancial ele traz uma leitura bíblica para todos os dias do ano. Todos os dias do ano tem uma leitura bíblica e uma mensagem ali diária, né, para as nossas vidas. E são meditações com textos diários, com sugestão de hinos do cantor cristão, que você pode estar usando até mesmo para o culto doméstico em sua casa. Então isso é muito bom. Tenha um caderno de anotações. Deus fala conosco, queridos, através da sua palavra. Então anote o que Deus falou no seu coração, na sua vida, para que você não se esqueça e para que você possa recorrer ali sempre que você precisar. É um aprendizado muito bom, né? E esse aprendizado nós precisamos compartilhar com outros. Separe um tempo somente para a sua devocional.
O tempo é uma forma poderosa, é isso que a autora diz aqui, de dizer eu te amo, porque quem ama quer ficar junto, quem ama quer ficar coladinho lado a lado. Olha, quando você está namorando, você fica pensando no seu amado. Quando você está amando, você pensa no seu amado todos os dias, todas as horas, todos os segundos da sua vida. E você quer estar ali com ele, quer estar juntinho com o seu amado. Faça a mesma coisa com Deus. É separar um tempo de devocional para Deus, é uma forma de dizer para Deus, eu te amo, Senhor. Eu quero dar o meu tempo para ti, quero reservar um tempo para estar sós contigo, para ouvir você falar ao meu coração, para ler a sua palavra, para orar, para conversar contigo, para dialogar. Então separe um tempo com Deus. Esse tempo não é um tempo engessado, tem que ser agora, tem que ser de manhã, tem que ser de tarde, tem que ser à noite, tem que ser 9 horas, 10, 11, não. Separe um tempo na sua agenda. Olha, Deus nos deu 24 horas. Dessas 24 horas, separe um tempo exclusivo para Deus. Se formos dizimistas fiéis do tempo, teríamos que separar 2h30 para estar sós com Deus. Mas adeque um tempo para você. Um tempo que seja adequado à sua agenda de correria, de dia a dia. Mas, queridos, lembre-se o seguinte, que esse tempo precisa ser o melhor tempo. Precisa ser um investimento do seu dia para a eternidade. Você está investindo para a eternidade. Então é muito bom, muito gostoso. É uma declaração de amor separarmos um tempo para estar a sós com Deus. E o segundo, a quinta dica aqui é: pare para refletir e ouvir a voz de Deus. Muitas vezes no corre-corre da vida, no labor da vida, nas tribulações, nas situações do dia a dia, nós não paramos para ouvir a voz de Deus, para ouvir o que o Espírito Santo de Deus está falando nos nossos corações, as nossas vidas. Então, muitas vezes também nós não entendemos aquilo que o Espírito Santo de Deus fala. Então pare, reflita e ouça cuidadosamente a voz do Espírito Santo, porque Deus, queridos, Ele fala aos nossos corações, Deus fala às nossas vidas. Então para ouvir, para ouvir. Quando você estiver muito agitado, para ouvir. Pega o exemplo de Cristo. Olha, Cristo orou em todos os momentos, em todas as instâncias da sua vida. Cristo parou para ouvir Deus falar, para falar com Deus e ouvir Deus falar. E sempre faça a aplicação dos princípios aprendidos para a sua vida. Porque às vezes a gente lê a palavra de Deus e fala assim: olha, se fulano tivesse aqui para ler, se fulano lesse esse versículo aqui, olha, se fulano tivesse aqui para ouvir essa mensagem é para fulano. Não, é para você. Deus está falando nesse momento, não é para o seu vizinho, não é para a sua amiga. Deus está falando para você que está ouvindo a sua palavra, para você que está lendo a palavra de Deus. Então aplique esses ensinamentos na sua vida diária. Tudo que aprendemos com o Senhor em nossa devocional, queridos, deve ser aplicado primeiramente em nossas vidas. E depois que ele é aplicado em nossas vidas, nós podemos replicar, nós podemos frutificar, nós podemos multiplicar e aí nós podemos compartilhar. Mas primeiramente Deus quer falar comigo, Deus quer falar com você de forma individual, de forma única. Ele quer falar ao seu coração. Então aplique os ensinos aprendidos pelo Senhor Jesus na sua vida e depois, só depois, multiplique, só depois compartilhe. E aí, a outra dica que a autora dá para mim, para você, é o seguinte: que toda mulher frutífera, ela tem uma vida de oração e de comunhão com Deus e com o seu próximo. Você quer frutificar? Tem uma vida diária de oração com Deus, em todas as instâncias das nossas vidas. O nosso maior exemplo de oração é Cristo. E Cristo orou
Queridos, Cristo orou em todos os momentos, em todos os momentos. Cristo orou na multiplicação dos pães, Cristo orou depois que multiplicou os pães, Cristo orava antes de executar um milagre, Cristo orava ali na cruz do Calvário, antes de ir para a cruz do Calvário, Cristo orou até quando entregou o seu Espírito a Deus. Ou seja, nós precisamos pegar esse exemplo para as nossas vidas e termos uma vida de oração com Deus. A oração, ela é um momento muito importante na vida do cristão. Ela nos retoma aquele momento da criação do mundo, ali do Éden, quando Deus descia todos os dias para conversar com Adão, para conversar com Eva. Tinha sintonia, tinha harmonia, tinha coinonia entre a criatura e o Criador. Tinha harmonia, tinha sintonia entre Deus e o homem. E quando nós oramos, nós retomamos essa sintonia com Deus. Nós retomamos esse momento de comunhão com o Pai, porque Cristo morreu na cruz por mim e por você, para nos dar livre acesso a Deus, para que eu e você pudéssemos falar com o Senhor face a face. A Bíblia nos diz que o véu do templo se rasgou. O véu do templo se rasgou para que eu e você tivéssemos acesso a Deus. Então, nosso maior exemplo de oração é Cristo. E aí, Cristo ensinando aos seus discípulos, porque os seus discípulos falaram assim para Jesus. Após ver Jesus orando, né, e vendo Jesus orar em todas as instâncias, disseram assim para Jesus: Jesus, ensina-nos a orar. E eu costumo dizer o seguinte, que quando os discípulos pediram isso para Jesus, não era porque os discípulos não sabiam orar, mas era porque os discípulos viam em Jesus algo diferente. Eles queriam ter essa mesma sintonia, essa mesma comunhão que Jesus Cristo tinha com Deus. Então eles disseram assim para Jesus: Senhor, nos ensina a ter essa comunhão, nos ensina a ter essa sintonia com Deus. E aí Jesus, ele explicando isso para os seus discípulos ali em Mateus, capítulo 6, que a gente vai ver ali a oração do Pai Nosso, né? Jesus Cristo, ele fala assim aos seus discípulos: olha, vocês quando orarem, vocês não usem de vãs repetições, como os gentios, como os pagãos, mas que eles pensam que por muito falar eles serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, não é por muito falar, queridos, que nós seremos ouvidos, porque Deus sabe exatamente o que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Então, quando vocês orarem, falem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Reconheça que Deus é seu Pai, que Deus, ele é Senhor da sua vida, que o nome desse Deus maravilhoso, que é Pai, que é zeloso, que é cuidadoso, que esse Deus, ele é santo e você está na presença dos santos. Então Deus nos convida a nos santificar, a sermos limpos, a sermos puros de coração. Então nós deveremos, a Bíblia nos diz, Jesus Cristo nos falando também ali aos seus discípulos, ele diz: olha, orai sem cessar. Orar em todo instante, orar em todo tempo. A nossa vida de oração faz com que desenvolvamos, queridos, intimidade com Deus. E quando nós temos comunhão com Deus, nós temos comunhão também na horizontal. Quando nós temos comunhão na vertical, temos essa mesma comunhão na horizontal. Quando nós temos comunhão com Deus, nós temos comunhão com o nosso próximo. Nós temos comunhão com os nossos irmãos, nós temos comunhão com aqueles que estão ao nosso redor, nós temos comunhão nos nossos relacionamentos interpessoais. Esses relacionamentos, eles se tornam mais saudáveis. As virtudes que temos por meio da graça de Cristo, que é o fruto do Espírito Santo de Deus, em nossas vidas, têm o poder de gerar novas vidas em nosso relacionamento, né? Em nossos relacionamentos. E a nossa vida será uma vida de proclamação do Evangelho, proclamação da Palavra de Deus. E
Depois a autora nos diz assim, que toda mulher frutífera, ela sabe a importância de cuidar de si mesma. Então, você observou aí que a mulher frutífera tem uma vida de leitura da palavra de Deus, né? Ela tem uma vida de devoção, a mulher frutífera tem uma vida de oração e de comunhão com o seu próximo, e a mulher frutífera, ela sabe a importância de cuidar de si mesma. Queridos, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos cuidar do nosso corpo, tanto da nossa mente, do nosso físico, quanto do nosso espiritual. É fundamental cuidarmos do nosso corpo. Nós precisamos entender que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Então, esse templo, ele precisa estar sempre limpinho, adornado, cuidado, porque ele é a morada do nosso Deus. Uma mulher frutífera, ela deve perceber, é isso que a autora diz, que existem 3 cuidados fundamentais: o cuidado físico, o cuidado emocional e o cuidado espiritual. Nós muitas vezes nos envolvemos muito enquanto cristãos no cuidado espiritual e nos esquecemos do cuidado emocional, esquecemos de cuidar da nossa mente, do nosso emocional, esquecemos de limpar as sujeirinhas que estão em nosso coração, de jogar fora todo o lixinho, fazer uma faxina na nossa mente. Esquecemos de cuidar do nosso físico. Pratique esportes, cuide da sua saúde, vá ao médico, né? Faça um check-up geral, cuide do seu corpo, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E aí, por fim, queridos, a autora diz o seguinte, que toda mulher frutífera, ela sabe a importância de ter amizades saudáveis. A Bíblia nos diz que existem amigos mais chegados do que o irmão e que como ferro com ferro, né? Ele afia ali a lâmina. A mesma coisa é aqueles que andam conosco diariamente. Precisamos selecionar quem são os nossos amigos, quem são as pessoas com as quais nós andamos, nós nos relacionamos. A mulher frutífera, o homem frutífero, ele tem amizades saudáveis. E essas amizades, elas são como oásis em suas vidas, né? Às vezes nós estamos ali no deserto e quando vemos aquele oásis ali, aquelas folhas verdinhas e aquela água ali no meio do deserto para saciar a nossa sede, dar tranquilidade, né? Um homem ou uma mulher frutífera sabe a importância de se ter amizades saudáveis. A amizade, ela é fonte de bênção e saúde para a vida de todo ser humano, para a vida da mulher, para a vida do homem que deseja frutificar. Então é um desafio para nós, enquanto homens e mulheres cristãos, desenvolvermos amizades saudáveis. Ter no mínimo, a autora fala aqui, né, que nós precisamos no mínimo ter 2 amigas, 2 amigos para nos relacionarmos, que não seja nossa mãe, nosso pai, nossa irmã, que seja alguém diferente. Então encontre uma pessoa assim que você possa se reunir pelo menos uma vez por mês para você conversar, para você ter um momento de mentoria, de discipulado, e com certeza a sua vida vai ter um impacto muito positivo. Então, existem conselhos que são esses conselhos que a autora deu aqui, eles são fundamentais para desenvolvermos como ramos, frutos ligados à videira que é o Senhor Jesus, né? São conselhos assim maravilhosos para as nossas vidas. Nós vamos ver que a autora nos aconselha a termos uma vida de devoção com Deus, a termos uma vida de oração, a cuidar do nosso corpo, cuidar de nós mesmos e a ter relacionamentos saudáveis. Sabermos a importância de termos amizades saudáveis. Então, esses conselhos eles são fundamentais para desenvolvermos uma vida frutífera, de estarmos ligados à videira que é Cristo. Então, não precisamos nos preocupar com o restante, porque o nosso Pai, que é o agricultor, ele cuida dos mínimos detalhes, de todas as coisas. Nosso Pai ele não brinca em serviço. Observando como era o cultivo da uva, eu observei que ali que
o agricultor, ele tem toda a preocupação com o terreno, ele tem toda a preocupação em limpar o terreno, em observar a natureza, se ali, aquele ambiente ali, aquele local, ele é muito chuvoso, porque ele precisa fazer valas para drenar ali a água, para que não se aposse ao solo. O agricultor tem aquele cuidado de, mesmo a terra sendo fértil, o agricultor, quando ele vai plantar ali a uva, né? Quando ele vai plantar a videira, ele tem todo o cuidado de antes colocar nutrientes necessários para que aquela videira frutifique. Deus, como nosso agricultor, como aquele que cuida, que zela por nossas vidas, tem todo um cuidado, queridos, tem toda uma técnica e nos dá todos os nutrientes necessários para que eu e você tenhamos uma vida frutífera. Então, para guardar no coração, eu deixo para você o que se encontra em João, capítulo 15, versículo 2, que diz assim: todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda, né? Então, quem disse isso? Jesus. Ele diz: olha, eu sou a videira, vós sois os ramos. E se vocês estiverem ligados na videira e a videira estiver em vocês, estiver no coração de vocês, isso é muito importante. O Espírito Santo precisa estar em nosso coração para que possamos dar os frutos do Espírito Santo em nossas vidas. Então, se vocês estiverem em mim e eu estiver em você e a videira estiver em você, vocês darão muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Mas vocês estando em mim e não dando fruto, aí eu vou ter que cortar, eu vou ter que lançar fora, porque para nada serve um galho inútil, para nada serve um galho em uma videira que não frutifica. Queridos, a uva, ela tem uma propriedade que todos os seus galhos e ramos, eles frutificam. É muito interessante isso, quando Deus ele usa essa ilustração, ele faz aí essa ilustração entre, né, ele faz essa comparação entre a videira e o agricultor e os ramos que somos nós. Então, nós nunca devemos nos esquecer que um homem e uma mulher comprometidos com Deus, com Cristo e com a sua obra, ele tem o interesse de se tornar cada vez mais frutífero, cada vez melhor, cada vez mais disponível para a obra de Deus, cada vez mais semelhante ao Criador, ao nosso Criador, cada vez mais semelhante a Cristo, ao qual nós somos irmãos. Então, que Deus te abençoe, que Deus conceda a você uma semana abençoada, que você separe um tempo para reserve um tempo para estar sós com Deus, para falar com Ele, para ler da sua palavra, para crescer cada vez mais e que você seja frutífero, que o fruto do Espírito Santo esteja abundando em sua vida, que as pessoas desejem se alimentar dos frutos que vão ver em sua vida, através da sua vida. Então, nosso muito obrigado a você que nos assiste, nosso muito obrigado a você que se inscreveu no canal, nosso muito obrigado a você que compartilha os vídeos, compartilha, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela fala aos nossos corações. Então compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus inimigos, compartilhe com todos. Compartilhe com quem você conhece, compartilhe com quem você não conhece. Compartilhe. Fale da palavra de Deus, porque você vai ser instrumento de Deus para abençoar vidas. A nossa parte nós fazemos, que é gravar os vídeos, a sua, né, é compartilhar. A da MCM, da Mulher Cristã em Missão, da União Feminina Missionária Batista do Brasil, é fazer aí os estudos, né, colocar a revista em nossas mãos. A nossa que nós fazemos, nós gravamos, e a sua, falta, né? Se você não faz ainda, falta você fazer, que é compartilhar, multiplicar
essa palavra. E vamos continuar assim, orando, queridos, porque juntos em oração nós somos mais fortes. Um beijo e um cheiro em cada coração.